E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima esquentou antes mesmo de a bola rolar para a grande final do Campeonato Carioca. Em um episódio que surpreendeu até os mais experientes do futebol, os técnicos Mano Menezes, do Fluminense, e Filipe Luís, comandante do Flamengo, protagonizaram uma troca acalorada de insultos durante a preparação para o confronto decisivo. O incidente, ocorrido nos bastidores de um evento oficial, elevou ainda mais atenção para um dos clássicos mais aguardados do ano. Testemunhas afirmam que o atrito começou com uma provocação sutil de Filipe Luís, que teria alfinetado o estilo de jogo do Fluminense sob o comando de Mano. O treinador tricolor, conhecido por seu temperamento forte, não deixou barato e respondeu de imediato, elevando o tom da conversa. O que começou como uma simples discordância tática, rapidamente escalou para insultos diretos, exigindo a intervenção de dirigentes e membros das comissões técnicas de ambos os lados, embora os detalhes exatos da discussão não tenham sido revelados. Fontes próximas garantem que palavras como retranca e futebol ultrapassado foram mencionadas. O embate verbal foi o suficiente para incendiar ainda mais a rivalidade entre os clubes, que já vivem uma disputa intensa dentro e fora de campo. A postura de ambos os técnicos reflete o peso do confronto e a pressão por um título que pode definir o futuro de suas temporadas. A diretoria do Flamengo tratou o episódio com discrição, tentando minimizar o impacto da briga na preparação da equipe. Já no Fluminense, a repercussão foi mais forte, com Mano Menezes se manifestando de forma mais incisiva nos bastidores. Pessoas próximas ao treinador afirmam que ele considerou a atitude de Filipe Luís desrespeitosa e que pretende usar o episódio como motivação para seus jogadores. Nos treinos, a tensão era palpável. Jogadores de ambas as equipes foram orientados a manter o foco no jogo e evitar declarações polêmicas, mas a expectativa é que o clima quente nos bastidores se reflita dentro das quatro linhas. Para os torcedores, a troca de farpas entre os técnicos só aumentou a ansiedade para o duelo, que promete ser um dos mais disputados dos últimos anos. A rivalidade entre Fluminense e Flamengo já é histórica, mas raramente chega a esse nível de animosidade antes mesmo do apito inicial. Especialistas apontam que o confronto entre dois treinadores de perfis tão distintos pode ser um fator decisivo na final. Enquanto Mano Menezes é um técnico experiente, acostumado a jogos de alto nível e com um estilo pragmático, Filipe Luís é um novato na função, mas traz uma visão moderna do jogo, influenciada por sua longa carreira na Europa. Nas redes sociais, a torcida se dividiu. Flamenguistas exaltaram a postura de Filipe Luís, interpretando sua provocação como um sinal de confiança. Do outro lado, os tricolores saíram em defesa de Mano Menezes, destacando sua trajetória vitoriosa e reforçando a ideia de que a discussão apenas reforça o medo do Flamengo diante do Fluminense. O episódio levanta um debate sobre os limites da rivalidade no futebol. Discussões acaloradas entre técnicos não são incomuns, mas raramente tomam proporções tão grandes antes de uma decisão. Para muitos, o que deveria ser apenas um duelo tático acabou se transformando em um espetáculo à parte, com ingredientes dignos de uma final de campeonato. Nos bastidores, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, FFRJ, monitora a situação, preocupada com possíveis desdobramentos dentro e fora de campo. O clima de provocação pode se estender para os torcedores, aumentando o risco de confusões nos arredores do estádio e exigindo reforço na segurança. Independentemente do desfecho do jogo, o embate entre Mano Menezes e Filipe Luís já entrou para a história do clássico. O que era para ser apenas uma final se transformou em um verdadeiro duelo de egos, onde cada palavra dita pode ter impacto direto no desempenho das equipes. Dentro de campo, os jogadores precisarão demonstrar mais equilíbrio do que seus comandantes. Em um jogo decisivo, qualquer excesso de emoção pode ser fatal, e a equipe que souber canalizar melhor essa rivalidade terá uma vantagem considerável. A pressão sobre os técnicos também será enorme.
Para Filipe Luís, conquistar um título, logo no início de sua carreira como treinador, pode consolidá-lo como um nome promissor. Para Mano Menezes, vencer significa reafirmar sua capacidade de comandar um time de ponta e responder às críticas com resultado. O fato é que, independentemente de quem levante a taça, a final do Campeonato Carioca já ganhou um novo enredo. Mais do que um clássico, o duelo se tornou uma questão de honra para dois técnicos que, ao que tudo indica, já entraram em campo muito antes do jogo começar. Agora resta saber se a tensão pré-jogo se transformará em um espetáculo à altura ou se o episódio será apenas mais um capítulo na longa história da rivalidade entre Flamengo e Fluminense. O que é certo é que, quando a bola rolar, todas as provocações ficarão para trás, e o talento dos jogadores será o verdadeiro juiz dessa disputa. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A grande final do Campeonato Carioca ganhou um tempero extra com a inesperada troca de insultos entre os técnicos Mano Menezes e Filipe Luís. O que deveria ser uma rivalidade restrita às quatro linhas se estendeu para os bastidores, colocando ainda mais fogo no já acirrado confronto entre Flamengo e Fluminense. O episódio surpreendeu torcedores e especialistas, pois raramente se vê técnicos envolvidos em um embate tão direto antes de uma decisão tão importante. Desde que assumiu o Fluminense, Mano Menezes tem sido alvo de críticas pelo estilo pragmático e pela postura mais defensiva em certos jogos. Filipe Luís, por outro lado, busca implementar uma filosofia mais ofensiva no Flamengo, baseada em posse de bola e marcação alta. Essas diferenças ficaram evidentes no embate verbal, que foi além da simples provocação, e chegou ao nível de insultos pessoais, algo incomum mesmo em um clássico tão quente. Apesar do tom exaltado, há quem veja a discussão como uma estratégia psicológica antes da final. Em um duelo tão equilibrado, qualquer vantagem mental pode fazer diferença. Ao provocar Mano Menezes, Filipe Luís pode ter tentado desestabilizar o rival, forçando-o a sair de sua zona de conforto. No entanto, essa atitude também pode ter o efeito contrário, dando ao Fluminense uma motivação extra para buscar o título. A imprensa esportiva tem explorado cada detalhe do desentendimento, gerando repercussão nacional. Ex-jogadores e comentaristas dividiram opiniões sobre quem saiu por cima na discussão. Alguns apontam que Filipe Luís demonstrou ousadia e personalidade ao enfrentar um técnico mais experiente, enquanto outros acreditam que Mano Menezes, ao responder de forma dura, deixou claro que não aceitará ser menosprezado por um treinador novato. Além dos técnicos, a tensão também pode influenciar o comportamento dos jogadores. Em campo, muitos deles já viveram confrontos intensos em clássicos anteriores, mas agora terão que lidar com um fator extra de rivalidade. A questão emocional pode ser decisiva, pois um time que entrar nervoso demais pode acabar cometendo erros que custam caro em uma final. Outro ponto que chamou atenção foi a reação dos dirigentes de ambos os clubes. No Fluminense, houve um esforço para blindar Mano Menezes e manter o elenco focado apenas na final. Já no Flamengo, a postura foi de minimizar o ocorrido e evitar que a polêmica desviasse a atenção da preparação. A forma como cada clube está lidando com a situação pode influenciar diretamente no desempenho dentro de campo. A torcida, claro, entrou na provocação e levou a rivalidade para as redes sociais. O episódio gerou memes, debates acalorados e até mesmo promessas de respostas dentro do estádio. O Maracanã, palco da decisão, promete ser um caldeirão ainda mais fervente após a polêmica, com as arquibancadas impulsionadas pela tensão criada pelos treinadores. Se a ideia era elevar ainda mais a temperatura do clássico, Mano Menezes e Filipe Luís conseguiram com maestria. O jogo já valia um título e o prestígio de superar um grande rival, mas agora carrega também um componente pessoal entre os comandantes. Resta saber se essa energia extra será canalizada de forma positiva ou se acabará gerando problemas de disciplina dentro de campo. Ao longo da história do futebol, algumas discussões entre técnicos acabaram se tornando lendárias, e esta pode ser mais uma a entrar para os anais do esporte. Dependendo do desfecho da final,
A troca de insultos pode ser lembrada como o momento que mudou a mentalidade de um dos times ou como uma distração desnecessária que prejudicou a preparação. A verdade é que o clássico entre Flamengo e Fluminense nunca precisou de ingredientes extras para ser emocionante. Mas desta vez, antes mesmo do apito inicial, o duelo já entrou para a história como um dos mais explosivos dos últimos anos. A única certeza é que, quando a bola rolar, todo esse clima quente precisará ser traduzido em futebol, e apenas um time sairá comemorando no final. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.